Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA Positiva, onde a ideia aqui é a gente trazer, compartilhar um pouquinho de sugestões do que você pode fazer para ter uma vida mais leve, uma vida mais produtiva e, por que não dizer, uma vida com mais bem-estar e felicidade. Hoje eu estou aqui com meu querido amigo Maurício Andrade de Paula, que hoje está trabalhando na Capgemini, e o Maurício é uma pessoa que eu conheço ele desde a época de Teradata, que a gente trabalhou junto, né? Verdade. E vira e mexe a gente tem almoços ou cafés da manhã ou da tarde, encontros filosofais, né? Que a gente senta, bate papo. A última vez, inclusive, foi num restaurante mineiro aqui perto do metrô a Santa Cruz, aqui em São Paulo, e convidei meu querido amigo aqui para trocar ideia com a gente. Mal, ao invés de eu te apresentar com mais detalhe, fala o que você gostaria que as pessoas soubessem de ti, meu querido. E seja muito bem-vindo e grato por estar aqui com a gente nesse momento para compartilhar sua experiência. Obrigado, Dani. Sempre um prazer, né? Sempre muito bom estar aqui entre amigos. Então, acho que você usou a melhor forma, né? Quem sou eu? Eu sou amigo do Daniel. Isso é suficiente já, né? Para me apresentar. Mas, como você falou, né? Eu atuo no mercado de tecnologia já há bastante tempo, né? Com foco principalmente em relações de consumo, né? Bens de consumo, varejo, distribuição, etc. E a gente tem usado, né, e tem se preocupado aí bastante, acompanhado o tema de inteligência artificial, né? Isso é algo que na nossa área aqui de atuação, na nossa área de trabalho, é quase que obrigatório agora, né? Entender e aplicar e desenvolver. Então a gente vive um momento aqui único na minha visão, né, de transformação de todas as indústrias, inclusive da própria indústria de tecnologia. Então é sempre muito bom conversar aí com outros especialistas, né, e pessoas assim como você que estão aí preocupadas com os impactos disso nas pessoas, na sociedade, nas relações de trabalho. Então tenho certeza que a gente tem aqui bastante coisa para compartilhar aí com seu público. Legal, legal, show de bola. Irmão, já para começar a brincadeira aqui da nossa prosa, né, que eu diria que é uma prosa filosofal e para compartilhar um cadinho aí do que a gente vivencia para as pessoas aprenderem aí dicas, sugestões de como usar a IA e minimizar o impacto negativo e potencializar o impacto positivo da tecnologia na vida delas, né? Qual que é a pergunta hoje que você escuta que mais te intriga em relação à IA que você escuta? Até porque você fala com muita gente no mercado, né? Principalmente na área de varejo. O que você escuta aí, seja num nível pessoal ou num nível profissional, que te intriga de pergunta? Eu acho que a pergunta que eu mais tenho recebido em todos os fóruns, né, sejam fóruns pessoais, entre amigos, entre familiares, fóruns aqui de trabalho, fóruns acadêmicos, etc., eu acho que é uma questão que eu reúno num grupo, né, num cluster que eu chamo de futuros possíveis, né? Então existe hoje uma preocupação muito grande das pessoas com, tá bom, o que acontece a seguir, né? Então a gente tem observado aí, e aqui sem entrar em nenhum mérito técnico, mas a gente tem observado uma quantidade bastante grande de notícias na mídia, né, sobre novas inteligências, novos modelos, novas empresas, novos players, né, sejam eles americanos, europeus, asiáticos ou o que quer que seja. Então a gente tem uma quantidade de coisas acontecendo muito grande, uma quantidade de mudanças e de experimentos e de abordagens acontecendo, e toda vez que isso acontece, né, e que a mídia cobre isso, cada qual ali do seu jeito, ou com seu nível de profundidade, né, ou com a visão ali editorial que cada meio tem, normalmente a primeira preocupação que bate, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: tá bom, e o que vem a seguir, né? O que acontece a seguir, ou quanto isso muda a minha vida no curto, no médio, no longo prazo? Então, essa questão do futuro do trabalho, essa questão do futuro das relações de trabalho, essa questão de, tá bom, o quanto isso é impactado, né? O quanto isso impacta na minha vida, o quanto isso impacta no meu negócio, no meu trabalho, né? Na minha função dentro do trabalho, nas minhas funções, nas minhas atribuições dentro do trabalho. Então, isso tem sido uma preocupação bastante grande. Acho uma pergunta, né, que vem acontecendo de maneira recorrente aqui
no meu meio, né, independente de qual momento aqui da minha vida, mas é uma pergunta que eu tenho recebido, com certa recorrência, e talvez o maior problema dessa pergunta seja a resposta, né, porque a resposta é: "Não sei", né. Eu tenho talvez algumas visões, Excelente. eu tenho algumas opiniões, né. A gente faz aqui, assim como toda boa IA faz e calcula lá as probabilidades e calcula uma série de coisas, eu também tenho capacidade de, dado alguns cenários e algumas variáveis, calcular possibilidades e probabilidades. Mas é muito difícil a gente acertar, né, é muito difícil a gente dizer e cravar com absoluta certeza e convicção, não, olha, o que vai acontecer é isso, né? Até porque, como eu acabei de falar, toda semana alguma coisa muda, toda semana alguém descobre alguma coisa nova, experimenta alguma coisa nova, e essas novidades normalmente mudam o rumo aqui das conversas e das situações e das aplicações de uma maneira bastante grande. Então é muito complicado, né? Eu posso estar falando alguma coisa aqui, conversando alguma coisa com você nesse episódio do podcast, a gente pode voltar daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e estar falando coisas completamente diferentes, porque nesse tempo, né, muita coisa aconteceu e muita coisa mudou, e acho que a única frase que faz sentido nesse momento é dizer que, né, a mudança é a única constante. Né. Então, o que a gente sabe é que vai continuar mudando, vai continuar se desenvolvendo, vai continuar acontecendo um monte de coisas nesse meio, e a gente tem que acompanhar, né? Acho que o grande momento agora é acompanhar, entender, cada qual com um nível de profundidade aí adequado, que seja suficiente para que você entenda, estabeleça ali, né, um entendimento, um caminho do quanto aquilo pode ou não te impactar aí diretamente e ir experimentando isso, né? Acho que mudança é uma constante e experimentação passou a ser a nova regra do jogo. Então a gente tem que estar ali experimentando, tem que estar lendo, tem que estar minimamente próximo, né? Não que todo mundo vá obrigatoriamente ter que se tornar um especialista nessa área e nesse tema, mas infelizmente ou felizmente a gente vai ter que estar, todos nós deveremos estar perto desse tema de alguma maneira. Muito boa reflexão. Eu acho que, curiosamente, né, se a gente parar para pensar, antes de existir a IA generativa, que é a que a gente mais usa hoje como GPT, já usávamos e ainda usamos a IA descritiva e a preditiva, né? E isso até me conecta no pensamento aqui, o tanto que às vezes o ser humano quer prever o futuro, né? Não é à toa que tem muita gente que vai em videntes, pessoas que fazem leitura de cartas, tarô, coisas do gênero. Por quê? Para buscar minimizar o risco e potencializar o dar bom, né? Vamos pensar assim, trocando em miúdos, Uhum. brincando aqui. E até pegando isso que você trouxe da questão do abertura para mudança e para experimentação, o que que você adicionaria nessa conta da abertura para mudança e da experimentação? O que que seria o uso da IA com consciência, de um jeito, digamos assim, consciente, por assim dizer, principalmente pensando nos impactos que a IA tem trazido para o nosso mundo moderno, por assim dizer? Legal. Eh, eu acho que, né, como estamos falando aqui, né, acho que mudança e experimentação são variáveis de movimento, né, de dinâmica, mas quando você está se movimentando, quando existe alguma dinâmica no ambiente, né, esse ambiente, esse movimento, ele precisa de uma direção, né? E aí essa direção, eu acho que a gente nunca pode esquecer, ou a gente nunca pode soltar, né, da mão da ética. Eu acho que a gente tem que ter aqui um cuidado ético, né, moral, importante quando a gente está falando de inteligência artificial. Então, é claro, né, em momentos de laboratório, em momentos de experimentação, a gente pode talvez pisar na linha, sair um pouquinho aqui das quatro linhas, né? Até para entender é possível, não é possível, impacto desse negócio, etc. Eu acho que, né, uma série de testes aí, uma série de situações em ambiente de laboratório, né, em ambiente de teste, eles são importantes e necessários, mas quando a gente traz isso aqui para o nosso dia a dia, para aplicações acadêmicas, para aplicações pessoais, para aplicações profissionais, etc., a gente tem que manter esse norte magnético da ética, né? Então, sei lá, né, vamos pegar aqui algum tema que aconteceu recentemente, sei lá, a questão das imagens, né? Então, um monte de gente usando inteligências artificiais aí das mais diversas para criar figuras, para criar imagens, para criar memes, para criar o que é que seja, usando, por exemplo, determinados estilos artísticos, né?
E aí, obviamente, os autores aí, ou os detentores desses direitos, né, preocupados, né, de novo, enquanto a gente estivesse falando apenas numa brincadeira, né, ou em algo que não tem nenhum uso comercial, né, ou não vou estabelecer um valor efetivamente, a não ser aquele da brincadeira, da troca, ele deveria ser visto como positivo, né, porque talvez seja uma forma, inclusive, de você divulgar um estilo artístico, uma abordagem, um jeito de se fazer ou de se pensar nas coisas, e que seria bom para o artista, ou seria bom para aquela empresa que desenvolveu aquela linha de raciocínio, ou desenvolveu aquela linha artística, porque é uma forma dela se tornar, inclusive, conhecida globalmente, né? Muitos dos estilos e das coisas aí que eu tenho acompanhado, eu particularmente não conhecia, né? Passei a conhecer por causa das trends ou por causa desse uso mais massivo aí que começou a acontecer dentro das redes sociais, para citar um exemplo. O problema é quando a gente, de novo, né, sai fora aqui desse trilho ou dessa linha, né, de ética que a gente deveria cuidar. Então, quando as pessoas começam a dar usos comerciais ou começam a usar isso, né, de uma maneira over, vamos assim falar, né? Elas saem daquilo que seria o limite ali do uso pessoal ou da brincadeira entre amigos, e aí realmente isso começa a ferir direitos e começa a ferir uma série de coisas, e aí eu concordo, né, com o incômodo aí, e aqui no Brasil não é diferente, né? O próprio Maurício de Souza, lá da Turma da Mônica, tem sofrido com isso, né? Algumas pessoas têm usado, né, as inteligências artificiais para montar quadrinhos, ou para montar historinhas, ou para montar memes, ou fazer, né, coisas nessa linha, usando, né, o traço e usando a linha artística da Turma da Mônica. Então isso é um problema, né? Porque quem detém o direito, ou quem efetivamente faz isso, né, com viés comercial, é a Maurício de Souza Produções, os estúdios, né, e todo o conglomerado ali criado pelo Maurício, pela família dele, em função, né, das histórias, em função de toda essa criatividade. Então, acho que aí a gente começa a precisar ter um pouquinho de cuidado, né? Isso vale para N outras coisas. Isso valeria, sei lá, para a turma que trabalha aqui na área de tecnologia comigo, questões de, né, geração de código, ou questões de geração de soluções em arquitetura, ou o que quer que seja, né? Para quem trabalha, sei lá, com mercados mais criativos, né? Acho que a gente se apoiar, né? E o uso consciente talvez esteja em, tá bom, a gente se apoia, a gente usa como alavanca de inspiração, como um acelerador aí importante para acessar conteúdos, para gerar conhecimento, etc. E para a gente, como pessoa, né, como entidade aqui humana e criativa, melhorar. Eu acho que isso é legal, é bacana, né? Acho que traz um facilitador importante nas nossas vidas. O problema é quando a gente quer assumir que o produto da IA, né, como resposta pronta, e colocar o nosso nome, ou se apropriar de alguma coisa ali que foi, né, criada ou gerada, né? O criada talvez seja ainda um termo muito forte, tenha sido gerada, né? Ela não é uma IA criadora, ela é uma IA generativa, né? Ela gera coisas em função de coisas que ela já tem ali armazenadas nos seus bancos de dados, nas suas trilhas de aprendizagem. Então, ela gera coisas, mas, de novo, essa coisa que ela está gerando não necessariamente é uma coisa única, né? Pode ser só uma coisa nova, uma adaptação de coisas que ela já tem ali nas suas bases de dados, e usar disso, ou se apoiar nisso de alguma maneira para a gente conseguir, de fato, chegar em alguma inovação, chegar em alguma coisa única, resolver um problema. Acho que é um caminho factível, né? E tem se tornado talvez uma nova prática até em muitas organizações, em muitos grupos, em muitos meios. Mas quando a gente passa dessa fronteira, aí a gente efetivamente começa a ter problemas, e aí realmente eu acho que a gente precisa ficar um pouquinho ligado, né, com relação a esse tipo de temática. Eu vou conectar isso que você trouxe com uma coisa que meu pai falava para mim, que eu até citei num episódio, uma frase. Ou se bobear, eu cito isso vira e mexe, porque tá no meu sistema, vamos brincar assim, né? Tá no meu arcabouço de banco de dados aqui. Meu pai falava assim: sua liberdade vai até onde começa a do seu vizinho, né? Para mim isso tem muito a ver com ética e moral, né? Que são as regras que regem um grupo é, ah, convivendo juntos, por assim dizer, né? E até pegando isso, e eu não sei se você elegeria esse como principal problema ético, moral, de direitos, etc. Se a IA fosse uma solucionadora de qualquer problema global, qual seria esse problema que você escolheria como prioridade a IA corrigir?
É, e por quê? Uma pergunta difícil, né, no mínimo. A gente vive um momento em que problemas, né, não estão faltando na pauta, né, pegando global como você, né, a palavra aí que você usou, né, a pauta global anda bastante, confusa, para não usar um outro termo aqui. Eh, eu acho que a gente tem, bastante desafios que talvez a gente pudesse, usar a inteligência artificial para nos ajudar. Talvez o mais óbvio deles, alguma coisa relacionado aí com as mudanças climáticas, né. Então a gente vive hoje um problema, crônico, né, com as questões de mudanças climáticas. Estamos aí toda semana a gente tem notícias no Brasil e no exterior aí de coisas acontecendo, inundações, incêndios, né, furacões ou o que quer que seja, né, algum problema relacionado a clima que tem impactado socialmente, economicamente, né, comunidades e países e povos, e etc. Então, acho que certamente seria a resposta aí, ou a aplicação talvez mais óbvia, né? Colocar essa energia, colocar esse poder em função de resolver esse tipo de problema que tem impactado cada vez mais parcelas maiores, né, da população aí ao redor do mundo, mas, como eu falei, né, a lista é grande. Então, sei lá, né, talvez usá-la para mediar aí e negociar conflitos que estão acontecendo, né, e começar a entender partes e peças, interesses, né, postos, por países, por pessoas, por líderes políticos, espirituais, não importa, e começar a entender e gerar cenários e alternativas e o que quer que seja, para que a gente pudesse, efetivamente e finalmente chegar a alguma conclusão, alguma solução que permitisse, né, diminuir a entropia aqui, de guerras ou de, né, conflitos ou do que é que seja, que a gente também tem observado aí cada vez em maior número no planeta. Quando a gente fala, sei lá, de doenças, né, então você tem uma série de doenças que seguem incuráveis, né, ou que seguem sendo desafios aí para a humanidade como um todo, que tem aumentado a sua frequência, ou que tem aumentado a quantidade de pessoas aí, né, que são de alguma maneira tocadas, né, por determinados tipos de doença, por determinados tipos de enfermidades. Eu acho que a mesma coisa, né, colocar esse poder de tecnologia, de conhecimento, né, a criatividade no sentido de juntar essas variáveis e tentar estabelecer novos caminhos, novas soluções, eu acho que seriam aí, né? Já tem bastante trabalho, né? Só nessas três direções aqui que eu sugeri, a gente já teria bastante trabalho aí para a inteligência artificial para nos ajudar a resolver problemas aqui ou questões que realmente estão impactando direta ou indiretamente a vida de todo mundo que mora aqui no planeta. Nossa, muito legal, Mal. Você trouxe aí a versatilidade que a IA pode ter de aplicação, né? Você falou de clima, natureza, impacto, você falou de conciliar, negociar conflito, você falou de solucionar doença e até a questão da criatividade, que é algo que você também trabalha, né? Você tem até um livro que você fala a respeito de criatividade. Um não, né? Tem vários livros, inclusive. Você esqueceu de dizer que você é escritor quando você se apresentou Verdade, também, né? É, verdade. Nas horas vagas a gente também escreve, não é assim? pois é, pois é. Nas horas vagas a gente faz o download do que está no sistema mente para o papel ou o computador. Exatamente. E conectado com isso, Mal, qual é o maior equívoco que você enxerga que as pessoas têm sobre a IA e os impactos que ela tem? Porque você trouxe vários elementos aqui que a IA se aplica perfeitamente. E eu diria que ela se aplica perfeitamente desde que usada da forma adequada, né? Vou fazer a metáfora que eu gosto e que acho que é a que eu mais uso. Se a gente pensa numa faca, ela é um instrumento. Eu posso usar a faca para preparar um alimento saboroso, rico, gostoso, quanto para ferir alguém, se eu quiser. Sem dúvida. A, a IA também vai na mesma linha. Claro que se a gente for parar para pensar para a IA versus a faca, o impacto da faca ele é muito menor e mais simples do que o impacto de uma IA. Porque eu até estava conversando
Acho que contigo mesmo no almoço que a gente teve e com outros amigos, que por que que China e Estados Unidos, ou Estados Unidos e China, brigam por quem vai dominar a IA? Na minha visão, a IA ela é a nova emissora de instalação de sistemas de aplicativos na mente de todo mundo. Tô falando de um jeito brincando aqui, até com termos de tecnologia. Ou poderíamos trocar que ela é a nova televisão, que antigamente, quando a gente sentava para assistir um programa na TV, não é à toa que os comerciais colocados são feitos de um jeito que eles invadem o nosso sistema, hackeiam o nosso sistema e faz a gente inconscientemente querer certas coisas, comprar, consumir, ser, ter, realizar experiências e assim por diante. A IA é a nova bola da vez, porque tudo que está dentro dela, que é respondido para a gente consumir, a gente está ali com o firewall desligado e aberto muitas vezes, e por isso que eu até comento. O melhor jeito de usar a IA é com pensamento crítico para que ela expanda a sua visão das coisas, né? E na sua visão, qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre a IA e os impactos que ela causa no mundo e nas pessoas? Boa. Eh, eu acho que talvez o maior equívoco, na minha opinião, ele está relacionado àquele conceito de bala de prata, né? De achar que, puta, então agora encontramos a bala de prata que vai resolver todos os problemas e que vai, né, matar todos os males e etc, etc. Então, assim, mais uma vez, não existe uma bala de prata, né? E a IA não será, né? Assim como várias coisas no passado não foram, a IA é o próximo candidato a não ser a bala de prata que resolve todos os problemas ou que resolve todas as coisas. E a gente teve essa conversa no almoço, né? E você trouxe isso muito bem, né? Que por que, que todo mundo quer controlar a IA, ou por que, que todo mundo quer ser dono, de uma certa maneira, dessa coisa chamada inteligência artificial? Justamente pelo que você falou, que eu traduzo talvez de uma maneira mais simplista, né? De influência. Né? O mundo é um lugar de influência. A nova moeda que a gente tem, quanto mais globalizados e conectados a gente está, quer dizer, a moeda que ganha valor dentro desse novo contexto, né, de relações é a influência. Então, como você falou, a publicidade já nos influenciou muito e tinha lá os seus canais, as suas maneiras, né, de nos atingir e de alguma maneira, como você falou, instalar vontades dentro da nossa cabeça, né? Para que a gente queira consumir, para que a gente queira visitar, para que a gente queira estudar, conhecer alguma coisa. Então, esse poder de influência ele vem se modificando. Então, quanto mais as pessoas estão conectadas a alguma coisa, ou conectadas umas às outras, ou conectadas a um sistema, nesse caso a inteligência artificial, então maior influência essas pessoas, ou esse sistema, ou esse canal, ele cria, né, ele gera na vida das pessoas. Então, ser dono dessa influência é fundamental, né? Porque é aí que você certamente vai plantar ideias, vai plantar conhecimentos, vai plantar direções e vai plantar aí uma série de coisas. Então, é óbvio que existe uma preocupação, né, e um desejo de se apropriar disso da melhor forma. Mas, de novo, né, não tem almoço grátis. Então, e você trouxe o termo que talvez para mim seja o mais importante, que é o pensamento crítico. Eu acho que a grande, sei lá, né, acho que usar o termo vacina aqui é um pouco pesado, mas acho que a proteção que a gente tem, né, o escudo que a gente tem aqui para não ser também erroneamente influenciado, né, ou não cair em certas armadilhas aqui, é justamente o pensamento crítico. E é uma coisa, inclusive, que eu aposto muito, né, como competências do futuro, né? E a gente tem cada vez mais falado, as competências técnicas têm perdido um pouco a importância, porque têm sido substituídos por sistemas, por inteligências artificiais, etc. E a gente tem uma retomada muito grande agora, né? É pendular. No passado, aí as competências técnicas ganharam muita força. Ah, todo mundo tem que trabalhar com computação, todo mundo tem que trabalhar com tecnologia, todo mundo tem que conhecer isso. E se deu um peso muito grande para competências técnicas, e agora a gente está voltando para o outro lado. Então, a gente volta a dar um peso muito grande para competências humanas, né, para características humanas. E aí o exemplo que você trouxe aqui na pergunta é fundamental, é pensamento crítico. Então não adianta eu sentar na frente de uma IA, seja para digitar, para conversar, e aí não importa a forma como eu aciono isso, a forma como, né, eu interajo com esse sistema,
Mas eu preciso ter o cuidado de, primeiro, não pedir alguma coisa que ela não tem capacidade ou não é capaz de fato me dar uma resposta, né. Lembrando que ela é generativa, então ela é feita para dar uma resposta. Ninguém disse que a resposta precisa estar certa ou precisa ser correta. Ele vai dar uma resposta. Goste você ou não, a resposta virá, né. Discernir sobre se ela está certa, se ela está errada, se ela faz sentido, se é eticamente aceita e viável, é da pessoa que está recebendo aquela instrução ou está recebendo aquela prompt de volta, né, aquele resultado falado, escrito, não importa, mas é minha função entender o que se passa ali dentro daquele contexto e usar aquele negócio de alguma maneira. Então, estabelecer as expectativas adequadas, né? Nunca perder essa questão do norte magnético da ética e tá sempre ali com a chavinha do pensamento crítico ligado, são coisas fundamentais para que a gente use esse negócio com a devida responsabilidade, né? E que a gente possa gerar realmente respostas, né? Ou possa dar próximos passos que sejam positivos para o indivíduo, para a comunidade desse indivíduo e para a humanidade de uma maneira mais ampla. Porque se a gente sai desse trilho, né, digamos assim, ou desse contexto aqui, desse cenário, aí coisas desagradáveis começam a acontecer, né? Sei lá, para a gente usar aqui um exemplo também recente, né? Pessoas que estão fraudando processos seletivos usando a IA, né? Então, eu e você aqui, tá bom, usamos a inteligência artificial para nos ajudar a produzir o cenário que a gente está usando, a escolher os melhores softwares para fazer esse podcast, a nos ajudar a estabelecer um roteiro mínimo aqui que fizesse sentido, dado o seu conhecimento, dado o meu conhecimento, dado temas que a gente entende que são temas relevantes aqui para nossa conversa, super legal. Não estamos ferindo ninguém, estamos usando como forma de tornar essa nossa relação mais profissional, de tornar esse produto um produto de maior valor para as pessoas que vão consumi-lo, seja por áudio, seja por vídeo, ou seja por qualquer outro formato que venha a ser inventado aí no futuro. Então, cara, bacana, né? Agora, se eu começo a usar esse negócio para criar um avatar do Maurício, ou para, né, burlar um sistema qualquer de avaliação, ou não importa, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, então aí a gente né, volta para aquele negócio que é assim, puxa, é possível usar dessa maneira? É possível, né? É correto? Não é correto, né? De novo, a gente começa a transpor essa fronteira do que deveria ser ético, bom, ruim, etc. E, de novo, é uma coisa que não vai se sustentar, né? Porque se eu puser lá um avatar para ser entrevistado ou para dar determinadas respostas e tal, quem está dando aquela resposta, quem está gerando aquele conteúdo, quem está se comportando ali não é o Maurício, né? E a não ser que esse fosse um trabalho para IA do Maurício, né? Ou para o agente do Maurício, ou o que quer que seja aí, bacana. Eu criei um produto e arrumei um emprego para o meu produto, maravilha. Mas se depois eu vou ter que ir lá e vou ter que interagir, vou ter que, né, fazer as coisas do dia a dia ali, tocar o dia a dia como pessoa, como ser humano, imediatamente alguma coisa não vai estar certa, né? E as pessoas, seja aqui, né, na figura das áreas aí de RH, de gestão de pessoas, ou seja, as pessoas que vão estar ali trabalhando junto com esse indivíduo, elas vão perceber que alguma coisa não condiz, né? Ou alguma coisa não está ornando ali da maneira como deveria. Quer dizer, puxa, parece que eu conversei com uma pessoa lá atrás e agora eu estou lidando ou trabalhando com uma outra pessoa completamente diferente. Então, não é uma solução que efetivamente pare de pé. Né? A mentira tem perna curta, não é assim? Já diziam os nossos avós, e aqui não é diferente. Né? Então, mentir usando a IA né, não torna a mentira melhor, mais poderosa, né? Ela não muda a característica de uma mentira, ela vai continuar tendo perna curta e você não vai conseguir sustentar esse negócio por muito tempo. Talvez você engane alguns por algum tempo, mas não vai enganar todo mundo por todo o tempo. Então, são elementos aqui, são coisas que, como a gente falou né, lá atrás, estão disponíveis, podem ser feitas, podem ser usadas, mas a gente precisa usar com parcimônia aqui, com cuidado, e como você bem disse, né, manter aqui o escudo do pensamento crítico, né, e antes disso, criar uma expectativa apropriada para o que você quer fazer, que tipo de resposta você espera, o que tipo de ajuda ali, de apoio, de suporte você espera, e essas coisas precisam se encontrar de uma maneira apropriada para que o resultado seja positivo para todo mundo. Legal, legal. E quero até conectar o que você comentou de competências para o futuro.
e até pensando aí que estamos aí na iminência de chegar na semana que comemora o Dia do Trabalho, 1º de maio, né? Uhum. É, você falou competências humanas, né? Expectativas adequadas, ética, etc. Pensando aí nas transformações no mundo do trabalho que a IA está trazendo, que profissões você acha que serão mais impactadas? E como que a gente pode se preparar para essas mudanças e até mesmo de repente se abrir para uma profissão nova que porventura esteja chegando, né? Só para até para ilustrar para todo mundo aqui que nos ouve ou assiste, eu uso a IA para melhorar o meu podcast, né? Eu crio o roteiro da conversa que eu vou ter com os meus convidados, como essa que eu estou tendo aqui com o Maurício, eu uso a IA com um prompt adequado que eu vou melhorando, etc., com base no que é o meu podcast e com base em quem é o Maurício e do que eu conheço ele. Então eu coloco o perfil dele do LinkedIn, eu coloco coisas que eu sei pessoalmente dele, para que a IA me ajude a roteirizar esse podcast. Né? Então poderia ser, por exemplo, até para brincar aqui, uma profissão do futuro, roteirizador com apoio da IA, só para brincar aqui, né, nessa história aqui que eu estou falando. Na sua visão, então, que profissões que serão mais impactadas, que hoje as pessoas estão nessas profissões, o que elas poderiam fazer para se adaptar para essas mudanças do que virá a ser aí no futuro? Legal. Eu tenho uma frase que é forte, digamos assim, né? Algumas pessoas já usaram esse meu quote aqui, essa minha frase em alguns eventos, né? Em alguns posts, eu já vi isso acontecendo aí com uma certa frequência, né? E quando me fazem essa pergunta, a minha resposta é muito simples, né? Então, assim, todas com T maiúsculo, né? Profissões e atividades serão impactadas por IA. Fim. Todas, né? A questão é como a resposta se completa. Então, assim, todas serão, enfim, não tem opção. A questão é em que profundidade, né, ou em que partes, em que áreas. Então, a forma como cada atividade ou cada profissão será impactada é diferente, mas todas elas serão impactadas, na minha opinião, sem discernimento aqui de se é mais operacional, mais pensamento, mais isso, mais aquilo, não interessa, todas elas serão impactadas de alguma maneira, direta ou indiretamente, tá? Isso é igual, né? E por que, que eu digo isso? Como já aconteceu no passado, quando a gente falava muito e trabalhávamos juntos nessa época na Teradata e falávamos muito de transformação digital, como os dados iam de alguma maneira mudar o mundo, né? Iam mudar as relações, etc, etc. E de certa maneira tudo aquilo que a gente discutiu ou falava lá atrás está acontecendo, né? Em uma linha talvez mais próxima ou mais distante daquilo que a gente previa, mas segue acontecendo. Mas o fato é, todo mundo vai ser impactado por esse treco. Então, o exemplo que eu gosto de dar, né, do dia a dia prático. Ah, tem aqui um varejista, tem aqui um comércio, tem aqui alguém que não é tecnológico. Mentira, ele é. Porque quando o cliente entra lá na loja dele, ou entra no comércio, né, na empresa de serviço dele, etc., usando um celular e consultando e comparando, né, seja preço, seja produto, seja... Cara, e este já é um ambiente digital, e se o seu consumidor está digitalizado ou está usando um ferramental, parabéns, você também foi incluído no jogo, queira você ou não, né? E aí o que cabe é você entender isso e usar, né, estabelecer o melhor uso desse aparato tecnológico digital para você poder jogar o novo contexto desse jogo. Aqui não é diferente com as pessoas, né? Então, como você falou, né? Você tem múltiplos papéis, né? Você hoje tem uma série de funções e papéis diferentes. Você é produtor de podcast, você é estudante, você é mentor, você é coach, você, né, é quase um psicólogo formado, né? Então, assim, tem um monte de coisas acontecendo aí na sua vida e você faz vários papéis diferentes. Você é pai, assim como eu, né? Então, você é namorado, você vários papéis, em cada um desses papéis você é tocado com maior ou com menor profundidade pela IA, né? Então o Daniel pai, que precisa ajudar os filhos a estudar, certamente ele pode se apoiar na inteligência artificial para criar exercícios, para entender sobre um determinado tema ou criar uma forma de explicação ali, de associação diferente daquela que esteja no livro, que esteja sendo usada pela escola e que talvez não esteja sendo suficiente para que a criança entenda aquele conceito ou aprenda aquele negócio. Então, como pai, eu posso me beneficiar da inteligência artificial, né?
como produtor de podcast, eu posso me beneficiar da inteligência artificial no roteiro, na criação do cenário, na criação, no uso de ferramentas, de tecnologias para fazer comparação de soluções, para montar uma arquitetura aqui que faça técnica, né, que faça mais sentido. Então, veja como mais profundamente ou menos profundamente, claro, talvez algumas, não digo profissões por completo, mas talvez algumas atividades dentro de algumas profissões, elas vão acabar substituindo integralmente uma pessoa, né? Então, sei lá, a organização da agenda, envio, disparo de algum tipo de resposta que é ali mais automática ou é um pouco mais lógica, né, na sua formatação, há muito tempo a gente já vê a tecnologia invadindo esse tipo de espaço, né? Você trabalhou durante um período em empresas de tecnologia também que lidam com, sei lá, com call center, com atendimento, com CX. Então a gente já vê isso acontecendo há muito tempo. Não foi a IA generativa que mudou nada, né? A gente já vinha em processos de automação de algumas atividades, de algumas tarefas, de algumas profissões, vamos assim chamar, né, em níveis bastante altos e bastante acelerados. Então a gente já estava substituindo ou tirando atividades que antes eram feitas por seres humanos e colocando essas atividades para sistemas e para, né, sejam esses sistemas mecânico-robóticos ou sejam meramente sistemas computacionais lógicos aí, né, programáveis, mas a gente já estava fazendo essa transição. Talvez agora, com a IA generativa, ou com os agentes de IA, o que quer que seja que esteja, né, que esteja em voga aí sendo discutido e trazido pelas big techs, esse processo tem se acelerado, né? Mas ele não é um movimento novo, ele não é alguma coisa que, nossa, surgiu agora. Não, a gente já vinha nesse processo, e aí, óbvio, alguns estão se sentindo aí mais impactados ou mais diretamente impactados, e outros ainda um pouco menos, mas eu sigo com a minha resposta. Todas as profissões, né, todas as atividades serão impactadas pelo IA, ponto. Com maior grau, com menor grau, com menor profundidade, com maior profundidade, mais rapidamente, menos rapidamente. Aí a gente tem uma série de flexões e variáveis dimensionais, mas todas, né, todos os nossos papéis aqui como seres humanos serão de alguma maneira impactados aí ou afetados pela IA. E da pergunta que você me fez, né, sobre talvez profissões do futuro, e eu até brinquei com você que você é o meu, a minha aposta aqui, né? Um forte candidato, por exemplo, a assumir um papel como esse, né? É o, por exemplo, psicólogo da IA, né? Então, assim, a IA está ganhando um conhecimento, está ganhando ali uma série de coisas e está sendo usada para uma série de funções, né? Nós humanos estamos ali empurrando a IA em uma série de funções, em uma série de cenários e tal, mas quem é que cuida da IA e cuida, né, desse conhecimento ou dessa forma como ela responde, como ela aborda, como ela resolve, né, como ela convive, já que você falou em convivência, né, em comunidade, como é que ela convive com a gente? E aí, né, brincamos ali, mas talvez uma brincadeira séria. Então, quem sabe no futuro a gente tenha ou a gente necessite de psicólogos de IA, né? E aí certamente você é a minha aposta no momento mais forte, né? Porque você tem uma formação técnica, né, muito profunda, já trabalhou com empresas de tecnologia, trabalhou com IA, né, quando eu estava lá trabalhando com soluções de dados comigo, etc. E hoje estuda, né, está aí se formando, né, no seu segundo momento aí de formação, de reinvenção, agora na área de psicologia, na área humana. Então, muito legal, porque é o tipo de somatório, né, de experiências e de conhecimentos que não é comum, né? Isso não é uma coisa fácil de ser encontrada ou tradicional, né? Como caminho de carreira da maior parte de nós. Então, como, né, brincamos de maneira séria, eu acho que você é um forte candidato aí a inaugurar, por exemplo, uma nova profissão aí dentro dessa era de inteligência artificial. Eu adorei, meu amigo, e foi muito interessante esse papo nosso no almoço que você falou, psicólogo de IA. Muito legal, porque uma das partes que a gente aprende na faculdade é que a psicologia ela estuda tanto comportamento quanto processos mentais ou processos psicológicos, né? E se a gente observar o que a IA generativa faz, é parte do que são esses processos psicológicos. Claro que é um recorte, né, bem simplificado em relação ao que é o ser humano, né? É, Uma ah, emulação da realidade humana, né? Uma exato, pequena parte de emulação da realidade humana. exatamente. E por isso até que ao advento
da linguagem natural ter sido inserida no sistema computacional, isso tornou a computação acessível a qualquer ser humano que possa se desenvolver cada vez mais em melhorar sua comunicação, né? Isso se conecta até com o que a gente estava falando antes. E até pensando em acessibilidade, impacto, inclusão, diversidade, etc., né? Que a IA, para mim, nesse aspecto, ela se tornou muito mais inclusiva, porque antes só quem programava conseguia falar com o computador de um jeito, vamos falar assim, que ele trouxesse resultados. Com a IA generativa, a gente deu espaço e tornou ela inclusiva, na minha opinião, né? Na sua Uhum. opinião, você acha que a IA pode aumentar a desigualdade social? E se sim, que risco, o que fazer para mitigar? E o que poderia ser feito para tornar a IA mais inclusiva e mais diversa, na sua visão? Que pancada. Eu Você acho achou que que ia ser fácil a prosa aqui, não, brincando? essa é uma pancada, né, porque quando a gente pensa nesse abismo digital, né, e isso não é uma coisa nova, você citou, né, eu trabalho aqui na Capgemini já há alguns anos, e a gente tem um instituto de pesquisa aqui, espetacular, né, um dos melhores do mundo aí, segundo várias pesquisas, né, e vários selos que a gente tem aqui dentro da companhia, e a gente já fala sobre essa questão desse abismo digital há bastante tempo. A gente tem inclusive uma série de pesquisas que demonstram se esse abismo está aumentando, está diminuindo, sugere, né, ações aí, formas de tentar reduzir um pouco isso. E aí, quando a gente olha na história lá atrás, era o acesso, né? Então, algumas pessoas têm acesso ao computador, têm acesso ao celular, têm acesso ao software, ao aplicativo, e outras não. E conforme isso vai aumentando, esse abismo ele vai se ampliando. De alguma maneira, né, a internet e a popularização da internet, né, e a própria popularização aí dos celulares, né, dos meios sem fio aí de conexão e etc., tem ajudado a diminuir um pouco essa distância, né? Então, em alguns elementos a gente começa a não ter tanta diferença. Então, eu posso ir para uma cidadezinha, para um lugar ermo aqui no Brasil, mas desde que ele tenha sinal de celular, as pessoas têm acesso à internet, conseguem se conectar aos conteúdos, têm acesso às informações. Então, essa diferença, né, no acesso, então, usando aqui, porque aconteceu ontem, né? No caso aqui da nossa gravação, hoje é dia 22 de abril, né, de 2025, que a gente está gravando esse episódio, e ontem, né, faleceu o Papa. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo teve acesso a essa informação, ou poderia ter acesso a essa informação ao mesmo tempo que eu, e na mesma velocidade que eu, né? Porque foi uma coisa que foi divulgada aí de maneira simultânea em múltiplos canais, em múltiplas frentes, né? Está tendo ainda uma cobertura bastante ampla. Então, todo mundo tem acesso a essa informação e consegue receber essa informação ao mesmo tempo. Não há uma divisão aqui de, eu recebo a informação primeiro, eu sei de alguma coisa que você não sabe, né? Com relação a esse tema ou esse assunto. Então eu tenho uma redução desse abismo. Agora, você falou, puxa, a IA, né? A IA é uma tecnologia. Talvez ela não seja física neste momento, mas ela é uma tecnologia. Então, todo mundo tem acesso da mesma maneira aos últimos modelos ou aos modelos mais modernos? Não, né? Vai ter acesso a esses modelos mais modernos ou mais poderosos quem paga, né? E aí você tem planos pagos, e aí você tem uma série de coisas ali que já começam de novo a criar essa divisão, né? Então, quem tem acesso à inteligência artificial Premium Plus e quem tem acesso à inteligência artificial modo básico aqui, né? É apenas degustação, e não adianta, né? Quer dizer, aí tudo dentro desse processo é diferente. Então, o tipo de resposta, o nível de profundidade. Então, vai ter um monte de coisas que a qualidade do Premium Plus aqui vai ser muito maior, ou muito melhor, ou muito mais rápida do que aqui do plano básico, do plano grátis, ou do plano teste, ou o que quer que seja. Então, a gente continua tendo esse tipo de abismo, digamos assim, né? Ou de gap entre quem pode pagar, quem pode acessar, quem tem determinada tecnologia a seu favor. Então, sei lá, em algum momento, isso ainda não acontece, mas poderia, né, o acesso a determinado tipo de inteligência artificial poderia exigir um equipamento, né,
mais poderoso ou o que quer que seja, e aí, de novo, só as pessoas com acesso a esse tipo de equipamento, ou com dinheiro, ou o que quer que seja, que vão conseguir tocar nisso, ou experimentar isso, ou usar isso de uma maneira mais recorrente no seu dia a dia. Então, de novo, temos aqui um gap sendo aberto, né? E aí esse negócio só piora, porque aí a gente poderia, sei lá, enveredar a conversa para engenharia de prompt, né? Então, o quanto as pessoas, no geral, estão sendo treinadas ou orientadas com relação às prompts, né? Ou aquilo que elas dizem ou não dizem, informam ou não informam, o impacto de informar versus o impacto de não informar. Então, talvez para mim, para você, isso seja uma coisa mais lógica ou mais óbvia, porque a gente está aqui, né? Horas e horas e horas e horas aqui experimentando e gastando neurônio aqui para entender e para tirar o melhor proveito da IA para nós e para aqueles aqui que nos cercam, né? Mas isso não acontece com todo mundo, né? Então você ainda tem uma grande parcela aí da população que usa a IA, mas está longe de estabelecer o melhor uso, né? Dessa IA, ou dessa relação, ou dessa prompt, ou o termo aqui que a gente queira utilizar. Então, só aí, que é um exemplo, né? É a primeira interação que você tem com a IA é a prompt. Né? Então, assim, se essa prompt não for uma prompt minimamente trabalhada, né, ou que esteja ali otimizada para que também a resposta seja uma resposta ótima, ou mais próximo do que seria o ótimo ali capaz daquele modelo, né, ou daquela tecnologia, já começamos errado, né? Ou já temos aqui um primeiro problema. E aí é aquilo, né? Então hoje a gente já lê matérias, ou já vê em pesquisas países, né, que já começam a se preocupar com isso e começam, sei lá, a ensinar esse negócio em níveis bastante básicos das escolas e começam a incorporar isso em vários lugares, né? Na escola, em casa, no trabalho, nas relações humanas, etc, etc, etc. E a gente ainda vê países, né, ou comunidades que estão tentando descobrir se é de comer ou de passar no cabelo. E o uso é um uso mais caótico, né? Então as pessoas vão, cada uma experimenta ali ao seu gosto, ao seu jeito, e você não tem ainda uma organização de fato, né, uma política ou alguma coisa em torno do tema que faça com que a gente pudesse estabelecer um valor um pouco mais sistêmico e sistemático, né? A gente ainda tem muita coisa acontecendo, falando de Brasil, nesse momento a gente ainda tem muita coisa ocorrendo aí de maneira mais solta, né, mais individualizada, seja por comunidades, por indivíduos, por startups, por empresas. Então, a gente ainda tem coisas que não estão necessariamente coordenadas de uma maneira apropriada para a gente diminuir esse abismo, né, que ele naturalmente se cria, não tem jeito. Nossa, Mal, você falou diversas coisas aí que rende conversa para mais de metro, como a gente brinca lá em Minas, né? Eu adorei, adorei sua resposta. E, cara, que prosa deliciosa contigo, como sempre, né? É, pena que o tempo é escasso hoje em dia, né? E então eu fico aqui até o convite para mais uma prosa como essa. A gente marca em outro dia, em outro momento, até porque tem aí os compromissos do dia a dia para acontecer daqui a pouquinho contigo, comigo também e por aí vai. Eu agradeço de coração a sua participação aqui. Você trouxe aí reflexões extremamente profundas a respeito do uso da IA, do impacto que ela vai trazer, das questões éticas envolvidas, dicas do que a gente pode fazer para minimizar isso, inclusive. E gostaria de te convidar para deixar uma mensagem final para quem nos escutou até aqui, né, uma dica prática ou alguma mensagem que você queira de fato passar, deixar suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, e uma sugestão de livro que de repente você ache não necessariamente conectada com explicitamente com tudo isso que a gente está falando, mas que tem alguma correlação aí no viver mais leve, viver mais prático, viver mais pronto para predizer um futuro para que a gente possa estar pronto para ele. E muito obrigado, meu querido. Obrigado eu, Daniel. É sempre muito bom estar aqui, né, entre amigos e falando de coisas que a gente gosta, né, que a gente aqui é apaixonado e curte sempre estar aqui estudando, experimentando, trocando, né? A gente tem aí estabelecido trocas muito legais, né? Não só aqui no caráter profissional, mas no caráter pessoal, no caráter acadêmico, né? A gente tem tido estabelecido aqui trocas muito legais aqui com relação a perguntas, a desafios, a usos. Então, né, sou muito grato aqui a você pela convivência, pela amizade aqui, pelo convite de participar.
se eu pudesse deixar uma dica, né, acho que, né, são 3, né, então, assim, experimente, experimente e experimente, né, então usa, eu acho que e aí independente se é o Premium Master Blaster Plus ou se é lá a versão teste de 7 dias, não importa, né, eu acho que experimentar, estar em contato com, conversar sobre isso com outras pessoas, né, estabelecer aí no seu hall de amigos, profissionais aí com os quais você trabalha, eu acho que isso é legal, eu acho que é um tema que precisa estar nos almoços, precisa estar aí no happy hour, ele precisa, e de novo, não precisa ser pesado, né? Já que estamos aqui falando de psicologia positiva e etc. Então, eu acho que isso pode ter uma leveza, e acho que pode ser tratado de uma maneira, inclusive, para brincadeiras, né? E para coisas aí que a gente normalmente nos nossos momentos de descontração, a gente traz aí como tema ou como, né, debate, como conversa. Então acho que a gente pode colocar isso também nesse rol aqui e se divertir, né, assim como eu e você nos divertimos com isso, acho que as pessoas podem se divertir com isso também. Então experimentar eu acho que é a regra de momento, então tem que ir atrás, tem que ler sobre, tem que estar ali antenado, né, como a gente falou, com algum nível de preocupação sobre qual é o impacto disso na minha vida como pai, na minha vida como marido, na minha vida como profissional da área de tecnologia, na minha vida como professor e assim por diante, dentro dos muitos papéis aqui que eu cumpro, né, no meu dia a dia, pessoal e profissional. Então, experimentar, eu acho que é a regra do jogo e aprender com essa experimentação, né? Entender o que está se passando, o que pode ser melhor, o que não pode ser melhor, não é só o experimentar para dizer, ah, não, já vi ali, é legalzinho, mas não me serve para nada. Não, não, é experimentar e aprender alguma coisa com essa experiência, né? E tentar incorporá-la. Então, hoje, uma coisa que é importante, e por menor que seja, tenta incorporar em alguma coisa. Né? Experimentei, entendi, como é que eu incorporo? Né? Como é que eu passo, então, a utilizar essa ferramenta, a utilizar, como você falou, da faca? Né? Ah, eu sempre cortei com a mão. Puxa, mas agora inventaram a tesoura, né? Pô, que legal, entendi como funciona a tesoura. E se eu começar a cortar usando a tesoura? Será que isso facilita, agiliza, melhora a qualidade? Então, começar a explorar isso de maneira prática, né? Primeiro a gente experimenta ali meio caoticamente, mas depois começar a dar uma linha prática, uma linha aplicável, é fundamental para a gente ir se sentindo cada vez mais confortável com esse negócio. Então, acho que isso sem sombra de dúvidas, talvez a dica que eu deixo aqui, né, a recomendação que eu deixo aqui nesse seu episódio do podcast. E para fechar, uma recomendação de leitura, né? E aí você aqui, vou aproveitar que você falou do livro de economia criativa, né? Que a gente escreveu, que inclusive acabou de sair a segunda edição revisada, ampliada, atualizada. Então a gente né, incluiu mais informações, inclusive uma parte só para falar de inteligência artificial e do impacto que ela tem na criatividade e na economia criativa. Então a gente teve esse cuidado, né? Ele foi escrito em um momento em que isso ainda não era tão latente, né, ou não estava tão forte. Agora que está, a gente, né, os autores todos aqui, meus colegas, nós revimos essa questão e pusemos lá alguns conteúdos, algumas coisas, trazendo também essa discussão aqui para dentro do livro, para dentro da obra. Então, para aqueles que quiserem, né, basta procurar, para me achar nas redes sociais aí não é difícil, é só me procurar pelo meu nome completo ali, Maurício Andrade de Paula, eu estou presente aí e tenho uma presença bastante ativa nas redes sociais, então fique à vontade para me incluir, né, e para me seguir. O livro, né, ele chama Economia mais Criatividade é igual a Economia Criativa. Então, também, se você buscar pelo título na internet, ele não é um livro que está à venda, né? A distribuição dele é uma distribuição gratuita. Então, se você for até o site do Espaço Democrático, né, na internet, você pode fazer download de um exemplar completo do livro, mas se você também pesquisar aí nos canais de busca, né, por economia mais criatividade igual economia criativa, você também vai encontrar artigos, matérias, blogs e também o arquivo completo do livro para fazer download. Então fiquem aí super à vontade. Como você falou, né? Se a gente está buscando ter uma vida melhor, uma vida mais leve, entender coisas e transformações para que a gente possa surfar aí as ondas, certamente a economia criativa em tempos de inteligência artificial será cada vez mais forte e será algo que a gente vai começar a ver cada vez melhor e maior, né? Então talvez seja aí uma provocação interessante, né? Um contraponto à IA
pela IA, né, a gente começar a olhar a economia de uma maneira também mais criativa, mais humana e começar a estabelecer novos modelos aí que não apenas o capitalismo selvagem como a gente bem conhece. Fantástico, Maurício. Adorei a dica, e essa questão do livro ser gratuito para quem quiser baixar já é mais uma das demonstrações do quanto que você é uma pessoa generosa, meu querido. Grato, grato de verdade por estar aqui comigo, por compartilhar tudo que você trouxe. E você, querido ouvinte que nos escutou, nos ouviu ou nos viu até aqui, gostou? Ajuda aí o algoritmo a dar um up na visualização, dando um like, compartilhando com seus amigos, né? Ah, se achar interessante, conveniente, escuta de novo. Por que não? Eu faço isso. Eu repito as coisas que eu gostei para poder olhar com uma perspectiva diferente e mais profunda, né? Então, curtiu? Manda no grupo da família, lá no WhatsApp da família, manda para os amigos, compartilha nas redes sociais e mais uma vez, muito obrigado por nos escutar, por nos ouvir e por uma vida mais leve e mais feliz. Até a próxima.